Pessoal, sejam bem-vindos, né? A aula, deixa eu, assim como eu estava falando aqui com vocês, deixa eu já compartilhar a tela aqui, ó. Aí eu vi, pessoal, vocês desculpa que eu esqueci de mandar para Flaviane isso daqui, ó, essa análise da atividade anterior. Eu vi que ela colocou aqui, né, mas o material extra não tá, não é porque ela esqueceu, não, foi eu que não mandei. Eu estava dando uma olhada aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aí eu tô vendo que falta 3 aulas. Eu vou tentar ver se a gente finaliza esses de corrente contínua já nessa aula de hoje. Eu vou dar uma acelerada aqui, passar nos pontos principais e porque ó, na aula do dia 16 eu falo de circuito e tensão alternado, são só os dois exercícios. Aí nessa aula mesmo eu falo desses dois exercícios, falo da teoria dos dois, porque aí no dia 23/6 a gente finaliza essa UC, tá bom? Vou fazer assim, para facilitar a vida de você. Eu tô vendo que tá demorando muito essa. Eu já até abri aqui. Vou ser mais sucinto aqui. Eu tô vendo que tem mais uma análise de teoria. Eu vou ser bem sucinto nela aqui. Eu até peguei emprestado aqui o meu análise que eu fiz. É porque eu faço no Word, aí eu depois eu pego o que eu fiz no Word e coloco na apresentação para vocês, que aí antigamente o traço aqui, mesmo na mesa digitalizador, como a gente não tem a pauta, né? Minha letra ficava muito ruim e às vezes vocês não entendiam, né? Foi uma reclamação que eu recebi de turma anterior. Aí eu digitei tudo, digitei, e aí digitado fica melhor ainda. E eu também fiz a simulação no programa para fazer um circuito, né, por vez para vocês entenderem a lógica aqui. Deixa eu pôr lá na atividade. Abrir aqui o PowerPoint. Acredito que logo, logo vocês vão enxergar aí. Ó. Tá carregando aqui. Que ele tá pesado, ele tá com muito slide. Aí tá falando que tá baixando. Só um minutinho, gente. Tá carregando aqui. Nossa, mas isso aqui tá pesado, hein? Não tá aparecendo. Vou ver aqui, se ele enrolar muito aqui, eu vou. Não vou. É porque eu gosto do quadro aqui, que o quadro fica facinho da gente enxergar aqui. Tá falando que tá carregando. Credo, aí que arquivo. Deixa eu ver quantos. Não é possível que é só um arquivo de texto, gente. Não tem nem vídeo. Ah, apareceu. Pessoal, aí eu já vou lá para o slide. Ó, última aula a gente falou disso aqui, né? Desse exercício aqui, ó. Aí o próximo, né? Eu vou ser bem sucinto aqui, porque a gente tem alguns cálculos. Aí eu peguei os cálculos, coloquei tudo no slide só e os desenhos do circuito para a gente entendendo aqui. Então, essa outra atividade aqui, ainda, né, é o exercício 2, atividade 5. Coloquei aqui para o. E ele dá vários conceitos aqui, ó. Aí ele está falando aqui, ó, no primeiro, deixa eu pegar aqui a caneta. Ele está dizendo que a capacitância, né,
É a propriedade de um dispositivo elétrico ou de um circuito se opor à variação de corrente. Ou seja, a passagem de uma corrente alternada. Não é bem assim, não. Lá no livro de física, pessoal, a capacitância, assim, bem genérica mesmo. Opa, deixa eu pegar aqui o. Bem genérica mesmo, ela fala que é um acúmulo de carga, né? Você tem. Até teve um experimento antigo, cidadão, sabe o que que ele fez? Ele pegou uma. Diz até que foi outro aí, mas basicamente ele pegou uma garrafa de vidro, colocou água e aí colocou um eletrodo energizado. Essa que é a experiência que os físicos faziam, os malucos lá. E daí literalmente, ele aplicou tensão aqui e ele carregou a. Quando você tem dois metais ou duas superfícies condutoras e você tem um isolante em volta dele aqui, né? Na verdade, o que que aconteceu? O que foi eletricidade estática? Ela acumulou. Como a água ela está isolada aqui, eu não sei a pureza da água que ele utilizou lá no experimento aqui. Aí ele pegou, colocou um potencial elétrico muito alto e ele meteu a mão aqui, né? Ele achando que ele estava com a garrafa de vidro na mão. Aí ele pegou, tirou a garrafa daqui, enfiou a mão na água e tomou um catiripapo na orelha. Tomou um choque que a família merece. Daí ele ficou meio cabreiro. Aí ele inventou lá uma garrafinha. Aí essa garrafa ele colocou metal do lado de fora, ele revestiu ela com metal e também colocou metal aqui dentro e colocou vidro em volta aqui. Ele aplicava tensão tanto na parte externa aqui, né? Positiva, né? Ou seja, tensão contínua, e negativa, ele fazia o inverso também. Aí ele começou a perceber que houve um acúmulo dentro dessa garrafa aqui, um acúmulo de carga elétrica. E essa carga aqui, se ele tocasse a parte externa daqui, né, ele percebia que saiu uma descarga e ele tomou choque novamente, né? Foi aí que ele teve o insight, né, do capacitor, né? Não é o capacitor de fluxo lá do Dr. Emmett Brown, não, que faz a viagem no tempo, né? No caso, você tem que tomar cuidado com o capacitor, porque senão você não vai viajar para o futuro e nem para o passado. Você vai viajar para a terra do pé junto, né? Mais conhecido como, né? Eu não vou falar aqui agora, mas vocês entenderam, né? Dependendo do potencial elétrico, pessoal, essa descarga aí ela pode passar por um nervo do coração chamado cordoárias tendinhas ou tendinhosas. E essa cordoária aí, ela funciona com uma corrente elétrica muito baixa e ela tem uma certa alternância, só que ela não é igual o sistema elétrico nosso, né, que é alterna 60 Hz, né? Não tem essa frequência. É uma frequência muito particular e diferente com potencial menor. Aí o que que pode acontecer? Você pode ter uma parada cardíaca aí, né? Uma parada ventricular aí, por exemplo. Então, é um acúmulo de carga com potencial elétrico. Então, a letra A não é. O indutor tem a prioridade básica à oposição que se manifesta a variação de tensão. Não, viu? O indutor, pessoal, ele vai ter uma formação, né? Uma formação de campo eletromagnético. A beleza do indutor, pessoal, é que ele tem uma volta aqui que é chamada de espira. Você literalmente você dá uma volta aqui no condutor, aí depois você dá outra volta aqui. Você vai fazendo isso, ó, como se fosse esses cadernos aqui, ó. Não tem esses caderninhos aqui que a gente utiliza aqui, ó, né? E você não pode de maneira nenhuma ter contato elétrico
de uma volta dessa bobina com a outra. Ah, professor, mas eu já vi bobina uma colada com a outra. Sim, elas são literalmente juntas ali, só que tem uma resina protegendo eletricamente, né, uma volta aqui da bobina da outra. Porque se elas estiverem curto-circuitadas, não vai haver o acúmulo de campo eletromagnético. Opa, então não é variação de tensão, não, né? Tem uma variação, mas é de corrente, viu? Capacitores são os elementos bastante comuns em circuitos retificadores. Sim, sim. Dado sua capacidade de estabilizar as oscilações em função do campo. Não, não. Globo e você, nada a ver. Até que é verdade, até o retificador é verdade. Depois ele começou a variar aqui. Não tem a IA lá que começa a brisar, né? O pessoal chama lá. Dependendo do prompt que você escreve aí, a IA começa a falar abobrinha. Então ele começou a partir desse momento aqui, ó. Dada sua capacidade de estabilizar oscilações, campo magnético é sempre indutor, viu? Capacitores e indutores são elementos que armazenam energia na forma de campo magnético e tensão elétrica, respectivamente. É o contrário, viu? Então, essa está errada por isso. Ele inverteu as ordens. E o último aqui, ó, só pode ser o último, né? Indutores armazenam energia na forma de campo magnético, correto, né? Por que que a isolação tem que ter isolação elétrica entre uma bobina e outra aqui, pessoal? Por quê? Porque senão não vai haver o incremento de campo eletromagnético numa volta a outra aqui, ó. Elas vão se acumulando, vou até fazer aqui com outra cor aqui, ó. Você acumula o campo, a densidade de campo magnético de uma volta, da segunda, da terceira, da quarta, até a enésima volta aqui. E a união de todas aqui, né? Lembra que eu até brinquei na aula passada, né? Vira o Capitão Planeta, né? Ou seja, vira um campo eletromagnético muito maior. O pessoal aí da engenharia aí, né? Até da programação chama de incremento. Incremento é quando eu pego um valor aqui, no caso é densidade de campo magnético, né? E de cada volta aqui, porque né, lembra lá da regra da mão direita lá, né? O condutor, eu tenho corrente elétrica, eu tenho campo magnético em volta aqui, né? Então tem campo magnético em volta passando em cada condutor aqui. Aí quando eu isolo eles eletricamente e junto eles, eu acumulo campo eletromagnético. E é interessante que eu posso utilizar em lâmpadas fluorescentes uma configuração de indutor e capacitor, né? Por exemplo, uma lâmpada fluorescente, né? Lembra que eles é, são gases nobres, né? Ou seja, gases muito difíceis, como eles, com exceção do hélio, que é dois elétrons aí, né? Na última camada, os outros, eles têm oito elétrons na última camada, então eles são assim, não tem reatividade praticamente nenhuma. Para eu forçar uma reatividade, eu tenho que gerar muita energia. O que que eles fazem? Eles montam lá o reator, né? Não é o reator Arc, né, lá do Homem de Ferro, mas é um reator. Eles montam o reator, aí ele vai acumular campo magnético, e esse campo magnético ele vai soltar um pulso de corrente elétrica alto, mesmo em baixa tensão. Ele é autossuficiente para não ser um curto-circuito, mas autossuficiente para fazer com que o neon, por exemplo, de uma lâmpada, ele, ele se acenda ali junto com, né, a eletrização da luminária da lâmpada ou do LED ali, né, dependendo aí do tipo, né? Ah, entendi, professor. Então, o E é o correto aqui, tá? Vamos para o próximo exercício aqui. O próximo exercício, pessoal, eu deixei ele. Eu vou até sair dessa apresentação aqui para eu dar zoom. Vai ficar até melhor para vocês aqui. Vou parar de compartilhar aqui. Ah, deixa eu salvar antes. Se precisar, a gente volta aqui nesse. Porque a partir de agora eu vou usar o. Deixa eu ir lá para nossa página.
Eu coloquei os circuitos aqui, tudo em perspectiva aqui, ó. Pra vocês verem o circuito. É o exercício 3 aqui, ou a letra A da atividade 5, tá? Coloquei ele tudo em perspectiva para vocês entenderem aqui o que que aconteceu na mesma página. Eu acredito que assim fica mais fácil para vocês, né? Então aqui, ó, vocês já estão vendo que eu já comecei a fazer modificação aqui, ó. Calculei a resistência equivalente do R5 e do R8, chamei ela de resistência equivalente 1, ó. É o somatório, ó, o 20 mais 48 dá 68. Então já fiz uma modificação aqui, ó. Transformei esses aqui em série, né, em um único resistor. O que mais que eu alterei aqui, ó? Tá vendo que é, esses dois aqui, ó, o R4 e o R3 aqui. Ixi, eu até coloquei a imagem. A imagem era para eu ter colocado essa daqui na frente. Deixa eu só mudar aqui. Agora tá correto. Na verdade, tá, a sequência tá assim, ó. Vendo aqui, ó, da direita, da esquerda para direita aqui, ó, e continua aqui. Então, agora sim, agora tá correto aqui, ó. Nem comecei por esses. Comecei por esse aqui, ó. E o próximo foi esses dois aqui, ó. Tá vendo? Ó, que eu mantive o resistor, o REC 1, né, que é o resistor equivalente 1. É fundamental, pessoal, na hora que você estiver fazendo um exercício desse. Eu acredito que um tão grande assim não cai em concurso, não, viu? Mas, assim, tem provas aí que você faz, e principalmente para entrar em empresa, acredito que eles não vão colocar assim tão complexo assim. Na verdade, é mais simples. Mas aqui é bom, por isso que eu peço para vocês ter um caderninho aí, ó. Vocês vão fazendo passo a passo, e entendendo o que que você fez no circuito anterior. Isso aqui é facinho você se atrapalhar aqui, ó. Já nesse segundo aqui, ó, depois que eu achei o resistor equivalente 1, tem esses dois em paralelo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, que tá pequeno, né? Ó, agora deu uma melhorada, né? Esses dois aqui, ó, eles em paralelo, esses dois não, ó, esse aqui, ó. Não, o pior que tava certo, viu, galera? Oh, meu Deus do céu. Tava certo aqui, ó. É porque eu chamei esse aqui de R3, tá? Ele aqui deveria, esse R3 aqui que eu chamei, esse aqui de 60, tá, pessoal? Ó, o único jeito de você continuar essa conta aqui, ó, é fazer esses dois em série primeiro e esses dois em paralelo aqui. Obviamente, eu na hora de capturar o circuito aqui, eu fiz errado aqui, ó. Fazendo o 60 e o 100 em paralelo, não, o produto pela soma, né? Deixa eu ver se eu coloquei correto aqui, ó. Ele vai sair esse circuito aqui, ó. Porque aí vai sobrar um resistor aqui. E ele vai ficar em série com esse daqui, ó. Ixi, vou ter que depois ajeitar o desenho aqui. Mas agora eu entendi, pessoal, aqui, ó. Esses dois em série primeiro, esses dois aqui em paralelo. Aí ele vai ficar em série com esse de 25. Deixa eu só conferir os cálculos aqui. Se eu errei nesse slide, pode ser que eu tenha errado no próximo aqui. Então, o produto, sempre a gente faz de dois em dois, né? O produto pela soma, né? Então, 60 vezes 100, né? Tudo isso. Opa, coloquei tangente, nada a ver.
Oh, meu Deus, eu fiz errado aqui, ó. 60 vezes 100 dividido. Que eu fui fazer dividido, eu apertei tangente. Por 60 mais 100. Aí deu 37,5. É isso que estava faltando aqui, ó. Então, esses dois aqui, ó, vai virar. Então, esse aqui não é 60, não, viu, pessoal? Esse aqui é 37. Ele vai se chamar, sei lá, R3, né? Não, REC 3. Ó, 37,5. Ó. 37,5 ohms, tá? Aí, esse 37,5 mais 25. Vamos fazer a conta aqui, ó. Aí já está em série agora, né? Eu diminui os dois aqui, né? Deu 37,5. Aí, como eles estão em série, então mais, né? 25 ohms. 62,5, ó. Pelo menos aqui eu acertei, ó. Então, esse desenho que eu fiz foi repetir, ó. Vou até marcando aqui para depois eu corrigir. E tá vendo, ó? Esse 25 mais 37,5 somados deu 62,5, tá? Aí 62,5. Agora, vocês estão vendo que eu tenho, sobrou aqui, ó. Então o circuito iniciou aqui, ó. Esse é o primeiro. No, no primeiro aqui, eu já somei esses dois. Fiz esses dois, o R3 e o R4 em paralelo. Depois somei com o R7 o resultado dele, que foi 37,5. E vim para cá. Então, primeiro, segundo. Esse daqui é o terceiro circuito, ó. Aí esse daqui, para achar a resistência equivalente, né? A gente tem que tomar cuidado. Aí é um sobre. Eu vou fazer aqui o algoritmo aqui. Aí lembra que é um sobre essa resistência equivalente aqui, que vai ser o REC 4. Talvez ela esteja correta, viu? Eu vou calcular aqui. Deixa eu ver. É um sobre 80, né? Tudo isso mais um dividido por 40, né? Aí eu não posso fazer a jogadinha, né, de produto pela soma. Como são três, né? Mais um dividido por 62. E realmente tinha dado 62,5 mesmo. Ó. Aí deu 1 ou 0,5. Mas cuidado. Esse. Deixa eu dividir a tela aqui. É. Esse resultado aqui, pessoal, é o resultado de um sobre resistência. Vamos chamar essa aqui, eu chamei de 4, né? REC 4. REC 4 é igual a 0,0535. Então, o inverso dela, né? Ou seja, um dividido por esse valor aqui. Deixa eu ver se eu lembro da função inversível. Não, é só fazer aqui. Parar de preguiça, né? Um dividido por. Para eu achar o valor da resistência 4, que é 1 dividido por 0,0535. Aí deu 18,69. Vamos ver se pelo menos isso eu acertei aqui. Isso, ó. 69 no caso aqui, ó. É porque eu devo ter usado alguma aproximação e quando eu estava fazendo. Então deu 18,69 ou 78 aqui, ó. Agora, como eu fiz aqui errado, né, em vez de 69, se eu fosse aproximar para uma casa depois da vírgula, daria 18,7.
né? Então, se eu aproximar para 18 aqui, eu vou fazer da forma correta, ó. Então, o valor correto deu isso aqui mesmo. É isso mesmo, não é 18,78 não, João. Então, é só eu fazer a soma algébrica, né? Como eles estão em série, né? É só a soma algébrica aqui. Então, o REC 4, né? O 18,69 mais o REC 2, né? Que é o 10,2 mais o resistor 6 aqui, né? Que é o de 65. Aí tudo deu 93,89. Ó. Até que no final aqui a conta deu certo, ó, 93,89. Então, a resistência, e ele só quer isso. Deixa eu ver. Em paralelo, aí só quer resistência equivalente. Então, a resistência equivalente, ó, deu esse valor aqui, ou seja, ela pegando esse circuito aqui, ó, e reduzindo a um circuito apenas. Isso é aplicado na eletrônica, tá? E também é aplicado no sistema elétrico de potência. Existe um programa do Operador Nacional do Sistema que ele aplica várias regras, né? A regra das malhas, né? As leis de Kirchhoff para a corrente, lei de Kirchhoff para a tensão, né? Então ele faz todo esse cálculo, aí em vez de resistências, aí no caso ele calcula impedâncias, porque são residências, né? São estabelecimentos comerciais, tipo uma loja americana ou industrial, tipo, sei lá, Ambev, aí, por exemplo. Então, cada uma dessas resistências é encarada como uma impedância. Daí ele faz esse cálculo em tempo real e ele sabe, né, por exemplo, vamos supor que é Itaipu que está fornecendo energia aqui para gente, né, hidrelétrica lá. Então, ele sabe em tempo real a carga, obviamente, por isso que quando a gente faz um projeto e aprova na concessionária local, a gente tem que fazer os cálculos, né, de potência. Se for um grande comércio ou uma indústria, né, um consumidor do tipo A, né, já infere o nome, cena dos próximos capítulos, lá em eficiência energética, a gente vai ver isso. O consumidor tipo A é um consumidor de alta tensão. Quem assistiu lá a palestra que teve no sábado, acho que foi às 11 da manhã, né? Eu não assisti na hora não, mas acho que uns 20 minutos depois eu consegui entrar e acompanhei, né? O professor aí, que trabalha aí no sistema elétrico de potência aí, né? O engenheiro que estava lá, ele explicou exatamente isso, né? Que as cargas são impedâncias, né? Você encara como impedância, porque na indústria, né, ou até mesmo na residência, né, você não tem motor, você não tem o motor da bomba de recalque da piscina, caso você tenha uma piscina, se você não tem um portão eletrônico, você não tem o motor aí do portão eletrônico, né? Ou na indústria, né, uma linha de produção, você tem várias máquinas. Então, quando eu falo de uma máquina elétrica em modo motor, eu atribuo um valor de resistência para ela que é chamado de impedância, né? Que a gente vai fazer esse cálculo provavelmente na próxima aula, né? Que é a aula que a gente vai ver sobre circuito de tensão e corrente alternada. Fechou? Isso aqui é a A. Ó, aqui eu tinha feito errado aqui. Vamos pular aqui. Vamos ver o B aqui, ó. O B eu já deixei, eu acredito que tá tudo certo aqui, ó. Mas aqui, vamos fazer a análise. Como é só achar resistência, ó. O que que você vai fazer, ó? Você vai pegar o R4 e o R5 fazer em série, o R1, o R2 e o R3 em série também, né? Os resultados dele você vão fazer em paralelo. Por isso que eu chamei aqui, ó, de REC 1, né? O 4 e o 5 deu 80. O REC 2, resistência equivalente 2, ó. O R2 e o R3, né? Somados aqui deu 120. Agora, o R6, ele ficou em paralelo o quê, ó? Com resistor de 80K, né? O equivalente 1, e em paralelo com resistor de 120K, né? Olha, 80
quiloohms e 120 quiloohms, e ele está em paralelo o de 60, né? Não, ele é de 200, desculpa. Ele é de 200 ohms aqui, né? Então, para eu achar a resistência equivalente dele aqui, né? A próxima resistência equivalente, que vai ser isso aqui tudo, ó, que eu chamei de REC 3, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, o REC 1, que foi o primeiro, o REC 2, né? E o R6, que é de 200 aqui. Professor, que magia foi essa daí, ó? Para você achar, lembra que para você o algoritmo que eu acabei de escrever aqui é um sobre resistência equivalente 3, né? Que eu chamei. Que aí esses três aqui vão ser reduzidos em um único resistor aqui, que vai ser o de 38,7, né? Não é um sobre REC 1 mais um sobre REC 2, né, resistência equivalente 2, mais um sobre R6, né? Aí para eu isolar ele aqui, ó, como ele tá dividido aqui, dividido por um, ó, eu posso entender aqui, ó, essas frações, aí a gente chama lá lá na engenharia elétrica, eu gosto também de falar aqui na eletrotécnica, de frações parciais. O que que eu fiz aqui? Nada mais, eu passei o resistor equivalente para o outro lado da equação, ó, o resistor R3 para o outro lado, e eu peguei toda essa fração parcial e passei para cá. É isso é que o programa lá vai fazer, ó. Por isso que deu resistor equivalente 3 é igual a um sobre, ó, esse aqui está dividindo, passa para cá multiplicando. E todo esse bloco aqui, que somatório, eu passei ele como um único ente aqui, ó, como um único, né? Aí se você joga no programa, né, lá nas rotinas, ele acha instantaneamente. Por isso que o SIM, né, o Sistema Interligado Nacional, ele tem todas as informações, né, em tempo real das impedâncias dos clientes, né? Ou até mesmo se vamos supor que fosse um circuito eletrônico, já que a fonte é de 12 volts, né? Um circuito eletrônico aí, né, que você está dando manutenção, né? Aí o programa, o PSpice, o Multisim, que foi onde eu desenhei esses circuitos aqui, ele vai fazer isso em tempo real, vai fazer rapidão para vocês. Aqui é para vocês entenderem como que dá para você fazer a álgebra aqui, né? E o pessoal chama isso de modo analítico, né? Você tem a resposta, peraí, deu uma travada aqui. Você tem a resposta de uma variável em uma única função, né? O que eu fiz foi só simplesmente usar matemática, que é a álgebra aqui, ó, para eu ter esse resultado. E daria para eu fazer para esse circuito inteiro, ó, eu pegar todas essas equações aqui, ó, e colocar ela em função, né, dessas que eu encontrei aqui. Ficaria uma fórmula do tamanho da semana. Só que o problema é que você entender o processo, é por isso que a gente divide em partes aqui para vocês entenderem como é que o raciocínio está acontecendo. A pessoa entende? Então esse REC 3 nada mais é de que todos esses resistores aqui, ó, agora ele está em série com esses quatro aqui, ó, que dois a dois, ó, o R8, o R7, o R9 e o R10 aqui, ó, estão em série. Aí por isso que deixa eu ver o que que eu chamei eles aqui, ó, o REC 4 aqui, ó, eu chamei ao somatório desses aqui, ó, 60 mais 80, 140 aqui, ó. O R9, né, que é 80 mais o R10, que é 35, deu 115. Aí eles viraram o quê? Viraram dois resistores em paralelo aqui, ó. Um, nossa, esse trem não deixa. Ele entende que tudo, essa IA tem hora que ela atrapalha a gente, pessoal. Ele entende que é um vetor, que eu estou tentando desenhar um vetor aqui. Se eu fizer uma linha reta aqui, ó, aí esse aqui seria o de 140 quiloohm, né? E esse daqui é o de 115
quilômetros, e eles estão em paralelo com o REC 3, ó, o de 38,7 quilômetros aqui, ó, que por sua vez, ó, tá em série com a fonte aqui de 12 volts aqui, ó. Tá. Então agora faz em paralelo, foi o que eu fiz aqui, ó. Chamei ele de REC 6, né? Vocês estão vendo o tanto de passo que tem? O programa ele só coloca lá, ó, resistência equivalente total, né? Ou REC simplesmente. Aí põe uma fórmula gigantesca e vai dar esse valor aqui, ó, de 101,84. Então o REC 6, que é a última resistência equivalente intermediária aí, né? Aí seria o produto, como os dois aqui estão em paralelo, né? O produto pela soma, ó. Aí fazendo o produto pela soma de 140 e 115, deu 63,14 aqui. Aí agora está em série o de 63,14 mais o de 38,7, que é a resistência equivalente total, ó, deu 101,84. Então, vocês estão vendo que ele é trabalhoso, pessoal. É trabalho braçal, literalmente. Esses exercícios aqui é muito trabalhoso, que aí no intuito, você fazendo, eu já corrigi, né, algumas atividades aqui. Teve atividade que eu corrigi que eu vi, né, que o aluno foi fazendo tudo no caderno, escaneou tudinho, foi fazendo o passo a passo. É assim que você deve fazer. Não porque você tem que mostrar para eu corrigir, mas você está demonstrando que você gastou tempo ali analisando. Ainda mais se você finalizar esse curso aqui, por exemplo, aqui o eletrotécnico. Aí você, não, eu estou interessado, eu vou entrar nessa área da potência, eu vou fazer engenharia elétrica. Aí é que vocês têm que prestar atenção no que a gente está analisando, que a gente está fazendo aqui. Tranquilo? Vamos para o próximo. Eu já vou deixar ele aqui já em perspectiva aqui. Eu estou vendo que eu vou passar um pouquinho do horário aqui, mas pelo menos a gente mata até o exercício 6 aqui, ó. Aí ele fala, ó, que tem um novo circuito elétrico de 220, né? E vai ser instalado pela FSA, né? E foi solicitado que você, né, o Eletrotec, fizesse o dimensionamento do primário do condutor, né? Então, calcular a área da seção de um condutor, e na verdade ele está querendo a bitola, né? A bitola desse condutor de alumínio. E aí ele ainda dá um dado aqui, né? Considere a resistividade, né? Por isso que eu coloquei aqui a segunda lei de Ohm aqui, ó. Segunda lei de Ohm diz que a resistividade, né, é, a resistência, né, no caso, ela é proporcional ao comprimento do cabo, ou seja, ela é diretamente proporcional ao comprimento do cabo, ou seja, quanto maior o cabo, maior vai ficando essa resistência elétrica, né? Então esse é um problema, porque aí o cabo ele tem que conduzir eletricidade, ele não pode dissipar essa energia. Esse é um dos grandes problemas, e você resolve esse problema aí, né? O eletrotécnico, o eletricista, o engenheiro eletricista, resolve esse problema colocando um cabo com a bitola maior, né? Com uma área da seção transversal maior. Porque a área da seção transversal, se você olhar na fórmula aqui, ela é inversamente proporcional à resistência. Se eu passar para o outro lado aqui, ela está multiplicando. Lembra que eu falei? Tudo que multiplica, né? Duas variáveis que se multiplicam, quer dizer que se uma aumentar, a outra diminui. Aí, se você isolar o comprimento aqui pela segunda lei de Ohm, você vai ver que a resistência e o comprimento estão fazendo uma divisão, né? E quando é divisão, quer dizer que eles são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior o comprimento do circuito, mais resistência esse cabo vai ter, e não é bom, né? O ideal seria um cabo ter uma resistência igual a zero. Se ele tivesse a resistência igual a zero, isso significa, né, que toda a energia, todo o potencial elétrico, ele foi convertido em corrente elétrica, só que essa corrente elétrica ela vai ser aplicada direto no equipamento e não no condutor.
Ou seja, a corrente elétrica ela passaria diretão, né, na velocidade, ela está próxima da velocidade da luz, mas aí ela realmente passaria na velocidade da luz, quase uma fibra ótica, né? E energizaria esse circuito. E um circuito onde eu tenho um resistor, né? Ou uma impedância que ela é próxima de 0 ohms, eu chamo ele de supercondutor. Teve até um burburinho faz uns meses, acho que foi no ano passado, né? Sobre, acho que eram os chineses, não sei se foi o chinês ou o pessoal lá de Taiwan, e soltou um burburinho que eles criaram um supercondutor, ou seja, um condutor que tem uma resistência próxima de 0 e que eu não preciso colocar ele em baixas temperaturas, ou seja, próximo do 0 absoluto, né? Um outro fato, se eu colocar esse condutor próximo do 0 absoluto, né? Eu soltar um pó de diamante, ah, não, professor, pelo amor, falando de Cavaleiro Zodíaco de novo, se eu soltar a execução Aurora, né? Não tem lá o Cavaleiro de Aquário lá, se eu colocar ele próximo do 0 absoluto, o que que vai acontecer? Esse condutor comum vai virar um supercondutor. Ah, entendi, professor. Só que disseram que provaram, mas até hoje eu não vi nada, né? Tanto que ninguém falou mais nada. Então, o que que você tem de dado no exercício aqui, ó? Você quer saber a área da seção transversal? Por isso que eu isolei ela aqui, ó. Então, o comprimento ele não fala, ele fala, ó, 90 metros, né? A corrente, ele fala que vai passar uma corrente de 50 amperes. E a resistividade do material é 0,0278. Note que ela não tem unidade de medida, viu? Toda fórmula física, não sei se vocês já notaram isso lá do segundo grau, toda fórmula física, ela tem um valor estranho que eles chamam de resistividade, condutibilidade, permeabilidade magnética no vácuo. Eles chamam dos nomes estranhos. Isso na matemática é a chamada de CTE, constante. Todo experimento físico que o físico vai lá no laboratório e ele desenvolve um novo, sei lá, um novo condutor, um capacitor, foi o que aconteceu quando criaram o capacitor lá, né? Ou indutor, eles encontram uma constante. Aí essa constante, como ela não é uma variável, note que a segunda lei de Ohm, nós temos a variável comprimento e a variável bitola, ou seja, a área da seção transversal. Mas isso daqui não é uma variável, mas esse valor é necessário. Por isso que ele falou que o ρ desse material, né, é de alumínio, se não, é de alumínio. O ρ do alumínio, ele diz que é esse valor. Se eu usasse qualquer outro valor, essa bitola aqui ela poderia ser ou maior ou menor. Ou seja, a reação, né, do condutor à corrente elétrica, ela depende do material, ou seja, se ele é de alumínio, ou se ele é de alumínio com alma de aço, ou se ele é de cobre, ou uma liga aí, por exemplo, né? Ou um banho de galvanização também, né? Condutor, acho que a gente até comentou na aula passada aí, né? Condutores aí que precisam de alto rendimento, o pessoal faz um banhozinho ali de uma galvanização ali de ouro, por exemplo, né? Ou prata, para ele melhorar, né? O valor lá da impedância dele, tá? Então, isolando aqui, ó, aí por isso que eu peguei. Aí ele falou que a queda de tensão tem que ser de 2%, né? Então, com essa queda de tensão de 2%, ó, eu peguei 2% de 200, né? Ou 220, desculpa, que deu 4,4 volts aqui. Então, essa queda de tensão dividida pela corrente, né, aplicando a primeira lei de Ohm, eu tenho o valor da resistência desses quantos metros? Desses 90 metros de cabo aqui, tá?
Aí por isso que eu coloquei aqui, ó, o valor da resistividade, o comprimento, que é 90 metros, e a resistividade, né, o valor da resistência, desculpa, sob essas condições, ou seja, submetido a uma diminuição de tensão de 2%, ou seja, do 220, ele poderia, né, fazendo a conta rápida aqui, ó, diminuir apenas, né, 220 menos, ó, deu 4,4, né? 4,4. Ou seja, ele poderia diminuir a tensão para 215,6 volts, né? Se ele reduzir mais, aí ele não está dentro do parâmetro, tá? Aí por isso que a bitola, ó, deu 28,43, então um condutor de 29 milímetros aí, né, que é o a gente tem não, 29 não, a gente tem um de 25, um acima de 25 aí, ó, poderia utilizar. Isso aqui é porque é um exercício, né? Uma demonstração aí, mas o maior do que o de 25, se eu não me falha a memória, é o de 50. Aí tem que ver se é alumínio com alma de aço, né? Se é um condutor aí de rede de distribuição, aí isso depende, tá? Vamos pro próximo aqui. Esse daqui, ó, é basicamente a gente saber a resistência equivalente. Ó, dá para a gente fazer o 5 e o 6 aqui, né? A resistência equivalente aqui, ó, a gente faz o somatório aqui, ó, do 15 mais o 40. Deixa eu colocar no último slide aqui, que aí fica mais fácil da gente ver aqui, ó. É. Então, ó, a gente faz o somatório do R3 com R2 aqui, ó, que deu 55. Agora faz em paralelo o R1 com essa essência equivalente aqui que eu chamei de RA, tá? Aí deu 17,19. Então, o 17,19 ele vai estar em série com 30, tá? E em série com de 40 aqui. Então, é 30 mais 40 mais 17,18 ou 19 aqui, né? Aqui é porque eu digitei errado aqui, ó. Deu 87,19. Então, aplicando né, a primeira lei de Ohm, né, a tensão dividido pela resistência aqui, ó, dá o valor da corrente. Então, a corrente desse circuito aqui é 2,52 amperes. Jogando na lei das potências elétricas, né, a tensão multiplicado pela corrente, né, que a gente acabou de achar, nós encontramos a potência. Só que a gente, acho que a gente comentou na aula passada, concessionária de energia, ela não monetiza o valor do watt, né, em watt, ela monetiza em quilowatt, a cada um pacote de 1.000 watts. Aí por isso que você tem que fazer antes a conversão aqui, ó, três casas depois da vírgula, aí deu 0, né, 55, né, 5.444 quilowatts, né? Então, um consumo bem diminuto aqui, já que é um equipamento aqui, é uma impedância que é eletroeletrônica. Aí ele falou que ele utilizou por 3 horas, né? Consumo de energia é você pegar a potência em quilowatt e multiplicar pela quantidade de horas que você utilizou. É assim que a concessionária faz em tempo real, né? Então, multiplicando esse valor de quilowatt consumido por 3 horas, né? Deu 1,66 aproximadamente quilowatt. E considerando que esse quilowatt é 36 centavos, é você multiplicar por 0,36, que deu aproximadamente 60 centavos. Então, o consumo aqui desse equipamento aqui com essa resistência equivalente aqui total aqui de 87,19 deu 60 centavos. E note que as outras casas depois da vírgula, a partir da terceira aqui, é ICMS, PIS, COFINS e por aí vai. E afins aí. Vamos ver o último aqui, né? Antes de eu já finalizar essa aula aqui, para eu começar a outra gravação. O 6. Aí na próxima aula, o que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar passo a passo a resolução, né, ou análise do exercício 7. Aí a gente já fala dos dois exercícios também, dos dois exercícios
é, tensão e corrente alternada, tá? São dois exercícios muito bons, né? Vai dar para a gente pegar, como se diz, entender eles para lá quando a gente chegar lá no módulo 3, né? No módulo específico 3, já em eficiência energética a gente aplicar esses conhecimentos, tá? Então, ele mostra aqui, deixa eu ir lá pro último slide aqui, ó. Então, ó, é o mesmo jeito daquele outro exercício. Deixa eu até apagar aqui, pessoal, né? Você vai fazendo aqui em etapas aqui, ó. Você faz esses, geralmente como que o algoritmo lá do sistema elétrico ou um algoritmo de resolução de circuito eletrônico ele faz? Ele pega os resistores aqui da borda, né? Ah, esse outro aqui, ó, esqueci desse aqui, ó. Ele vai pegando os da borda aqui, primeiro os em série, depois os em paralelo. Ó, tá vendo que ele transformou, agora ficou nessa segunda etapa aqui, ó. Todos esses três agora ficou em paralelo com esse, né? Esses dois aqui, ó, ele fez em série também, tá? Aí agora vai ficar em paralelo, ó, e já pulando para esse circuito aqui, ó. E vai ficar em paralelo com esse de 40 aqui, ó. E esses três aqui em série com esses dois em paralelo. Se você fizer o cálculo produto pela soma do 40 e o 80 aqui, ó, vai dar 26,67 ohms. Agora sim, ó, quando sobrou só circuito em série, o que você faz? Você faz a soma algébrica. Então, a resistência total, né, equivalente, que representa toda essa malha aqui, né, é de 93,43 ohms, ou a impedância, né, se fosse o programa lá. E pessoal, dependendo da complexidade, imagina vamos pegar aqui Goiânia, né? Vamos pegar aí Rio Verde aí, por exemplo, né? Imagina a complexidade da malha, da rede de energia que vocês têm na sua cidade aí, né? Das indústrias, dos comércios, né? Imagina como é que não ficaria o cálculo, né? Aí por isso que a gente utiliza o programa, porque aí o programa ele transforma tudo em matriz, né? Aí ele faz o cálculo do determinante, ele calcula tudinho, que é o que a gente vai fazer no exercício 7. Mas aí eu preciso pelo menos metade da aula da próxima aula, né? Para vocês entenderem o processo, né? Porque eu falar de forma rápida aqui, né? Para vocês entenderem como que a lei de Kirchhoff da tensão e a lei de Kirchhoff da corrente, ela se apresenta, tá? Então, você acha o resistor final. Aí agora, com os cálculos, né, que você fez, ó, por isso que eu deixei eles todos prontos aqui, ó. Vou deixar na última página aqui, ó. Se quiser, eu posso até comentar na próxima aula aqui, ó, né? Eu primeiro reduzi o circuito, né? Aí agora eu estou mostrando todos os cálculos que foi feito aqui, ó. O R2 mais o R5 mais o R6, ó. O somatório aqui, né? O somatório desses dois aqui. Depois, agora, eles em paralelo aqui, ó, que eu chamei de REC 3 aqui, né? Lembra lá que ficou um de 80 e um de 40 em paralelo, né? Até chegar no resistor equivalente total, que é o de 93,48, né? Então, com essa resistência equivalente total, por que que você tem que fazer todo esse passo a passo aqui? Porque aí você vai calcular a corrente que sai dessa fonte aqui, ó, da fonte V3 de 30 volts. Então, 30 volts dividido pela resistência total, né, equivalente, deu 0,32. Aí, a partir dessa corrente aqui que sai, né, que o 0,32, pessoal, aí como aqui é o polo positivo, ele sai aqui, ó, aí ele vai dividindo, ó, divide por R3, R7, R8, depois ele chega nesse nó aqui, ó, e divide para cá e para cá aqui também, ó. Aí depois ele chega nesse último nó aqui, ó, vamos chamar aí de nó, aqui, ó, nó A, aí depois nó B e chamar aqui de nó C.
Aí no nó C ele vai virar de novo 0,32. Aí o único jeito da gente resolver todo esse exercício é fazer esse passo a passo. Nesse meio tempo, eu utilizei a fórmula da potência e a fórmula da primeira lei de Ohm, ó, combinada aqui, ó. Por isso, ó, aí por isso que eu coloquei, ó, seguindo a fórmula geral, né? A potência do resistor 4 aí, por exemplo. Por que que eu acho ela primeiro? Porque lembra que o resistor 4 é o único que está em contato com a corrente total do circuito, com a corrente de 0,32 aqui. Aí eu utilizei a primeira e a segunda lei de Ohm aqui, ó, vocês estão vendo? Eu peguei a primeira lei de Ohm, ó, peguei a corrente aqui que eu isolei, ó, a tensão dividida pelo resistor aqui, ó, e joguei aqui na fórmula, né? Aí ficou resistência multiplicado, né, por corrente ao quadrado aqui, ó, porque eu isolei a corrente não, desculpa, eu isolei a tensão, foi esse aqui de baixo. Eu estava olhando por de cima, mas foi esse de baixo aqui. Depois eu vou mudar a cor, essa cor não tá muito boa aqui, não. Aí ficou o quê? Resistência, que é o que a gente chama de resistência, é potência dissipada, né? A gente pode calcular tanto por essa fórmula quanto por essa outra aqui, ó. É por isso que ficou resistor 4, a potência dele, né? O resistor 4 vezes a corrente total ao quadrado, ó. Deu 6,14 watts, né? Achei a potência desse aqui, aí agora eu consigo achar a corrente, ó, já de cara aqui, já eu consigo achar a corrente tanto do R2, do R5, do R6, né? Por quê? Porque a resistência equivalente, eu não tinha achado lá no início do cálculo lá, ó, a tensão, elas estão em paralelo, isso mesmo, elas estão em paralelo aqui, ó, e entre o ponto C e B. Inclusive, eu até achei aqui, ó, que a tensão em cima do resistor 1 vai ser igual à do REC 0, que é o somatório desses aqui, ó. Por isso que eu gosto de deixar os cálculos tudo uma mesma folha, né? Que depois que você faz, para você voltar e explicar, fica um pouquinho mais difícil, né? Então, eu já tinha achado aqui a tensão, já tinha achado a resistência, a potência do resistor 4, que é a mais fácil de achar, né? Porque ele está sob influência da corrente total. Sempre vai ser assim. Você vê um resistor, isso vai ser no próximo exercício que a gente vai ver próxima semana. Sempre o resistor que está sob a influência da corrente total da malha que você reduziu, né? Que é dessa malha aqui, ó. Cadê? Nossa, tá lento aqui o sistema. Meu Deus. Opa, comecei a alterar aqui sem querer, pessoal. Ah, aqui, ó. Sempre esse aqui, ó, esse está em sob influência, só esse, ó. Então toda a resolução ela vai iniciar no no circuito final aqui, ó, no resistor equivalente final e no resistor que está sob influência da corrente total, que consequentemente é o equivalente total, né? E o resistor mais próximo dele aqui, ó, na redução do circuito, ó, que é o R4, também é o REC 3, ó, e o REC 1, tá? Que mais aqui, ó? As potências do R5, R6, elas são iguais, né? Então eu posso fazer o cálculo aqui, ó, vai ficar 8 ohms vezes 0,05 aqui, ó, já que a corrente é a mesma aqui. Isso aqui é mais difícil você achar, eu aconselho, pessoal, vocês depois, na hora que você estiver reassistindo a aula aqui, ó, tirar um print em quem não fez, né? Quem ainda. Ah, não, eu fiz, mas saiu errado.
dá uma olhada aqui no passo a passo aqui dessa solução, tá bom? Aí, pessoal, próxima aula eu vou analisar aqui o 7. O 7 requer que eu fale sobre a lei a lei de Kirchhoff para as tensões. Por quê? Porque ele tem esse problema aqui, ó. Ele tem vários tipos de tensão aqui, ó, nas três malhas. No exercício anterior, a gente tinha só uma fonte de tensão, a V3 aqui, ó. No outro aqui a gente não tem fonte de tensão. É aí que está o problema. Quando eu tenho múltiplas fontes de tensão, esse cálculo ele torna-se quase que proibitivo. Aí por isso que a gente tem que utilizar. Eu lembro, a gente tem uma matéria lá na elétrica, lá na engenharia elétrica, que chama Laboratório de Matrizes. A gente estuda essa parte de programação só para a gente pegar o que a gente aprendeu lá em análise de circuito e lá no MATLAB, né, que é laboratório de matrizes, pegar o programa que a gente aprendeu a fazer no laboratório de matrizes e pegar os princípios lá de análise de circuito e a gente escreve os programas. Aí o professor fala, olha, vamos supor que você trabalhe lá, sei lá, para a EDP, né, a portuguesa aí que controla a antiga Celg Transmissão, né? Então você tem que elaborar um programa que faça esse cálculo de malhas, né? Ah, como assim um exemplo de malha aí, ó? Você poderia trocar facilmente essas fontes contínuo aqui, pessoal, por transformador, né? E transformador em tensão o quê? Tensão e corrente alternada. Aí você vai ter um outro elemento ainda mais difícil que esse exercício 7 aqui, que é chamado de impedância, né? As impedâncias e as reatâncias, né? Reatância indutiva e reatância capacitiva, que inclusive é o assunto e a análise das duas atividades da próxima aula. Fechou? Então é isso, pessoal. Desculpa ter corrido um pouco aí, mas foi necessário aí para, né? Devo dizer que a análise do último que não foi e essa análise de hoje aqui eu vou disponibilizar para vocês, igual eu tenho feito. Eu faço o PDF, né? O PDF aqui, aí vocês vão vendo com calma aí em casa, né? Como que o circuito foi resolvido, tá? Eu vou só corrigir aquele exercício lá que tava tudo embaralhado os circuitos, né? Aí eu vou corrigir e mando para vocês, tá bom? Peço lá para a Flavia pega e manda para vocês juntamente com a aula, aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá? Mas